Vamos começar com a Clarissa, porque a Clarissa foi atrás de informações de como é a estratégia dos advogados de Jair Bolsonaro. Como eles devem tocar esse assunto daqui para frente. E aí, Clarissa, bem-vinda. Bom dia para você, Elisa. Bom dia para as minhas colegas aqui, todo mundo que está com a gente no live. Bom, Elisa, a primeira coisa que a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro procurou fazer aí nessa manifestação foi afastar ali o risco de uma prisão. Em que moldes isso está colocado? No momento em que os advogados de Bolsonaro dizem que ele, em momento nenhum, teve a intenção de descumprir as ordens dadas por Alexandre de Moraes. Mas teve em todo o trabalho da defesa, né, Elisa, uma vontade, ali, um desejo de desconstruir a argumentação do próprio Alexandre de Moraes e colocado ali numa posição de ter que ele próprio dar esclarecimentos sobre o que ele quis dizer nos despachos onde foram estabelecidas as medidas cautelares impostas ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Primeiro você tem aquela primeira decisão, ali aquela que colocou a tornozeleira eletrônica em Jair Bolsonaro, alegando ali aquele risco de obstrução, apontando sim para um caminho que pudesse lá na frente vislumbrar uma prisão preventiva em caso de descumprimento. Só que ali estava dizendo o quê? Que ele estava proibido de usar as redes sociais dele, seja por ele próprio ou por terceiros. Foi assim que a defesa de Jair Bolsonaro interpretou aquele despacho. Esse foi o argumento colocado para dizer, olha, ele em momento nenhum entendeu que ele não podia dar entrevistas. E sim que ele não podia operar as suas redes ou colocar, por exemplo, um estagiário, um amigo, a mulher, o primo, o filho, o cachorro, o papagaio para cuidar das redes dele em nome dele. E os advogados teriam instruído ele, né? São pessoas experientes, né? Teriam dito, não queremos problemas, não faça isso. Não há restrição a entrevistas aqui, não foi proibido. Até porque a disseminação, e isso está na manifestação feita pelo advogado Celso Vilardi, aí, que representa o ex-presidente Jair Bolsonaro. Até porque, como é que o próprio investigado aqui, Jair Bolsonaro, teria o poder de evitar a disseminação de trechos de entrevistas concedidas por ele em redes sociais? É impossível. Ele fala em redes incontroláveis. E no nosso entendimento, aqui a gente que é jornalista sabe como o jogo funciona aqui também, né, Elisa? Tem que concordar que uma entrevista, por exemplo, feita por nós aqui na CNN, vai para os nossos próprios canais digitais e é reproduzida por milhares de pessoas. E o argumento dos advogados de Bolsonaro é que ele não tem como ser responsabilizado pelo que terceiros fazem. Isso está fora do controle dele. Então, esse é um primeiro ponto. Agora, tem um pano de fundo na estratégia desenhada pelos advogados de Jair Bolsonaro e também pela equipe política dele, que é de deixar aí como mensagem subliminar nessas manifestações a ideia de que Alexandre de Moraes, de certa forma, tenta barrar a liberdade de expressão do ex-presidente da República. Em que medida? Que ele não quer botar num despacho que Bolsonaro estaria proibido, ou não quis botar num despacho que ele estaria proibido de dar entrevistas, mas, de certa maneira, inviabilizaria qualquer tipo de declaração pública dele, uma vez que ele diz que recortes e trechos dessas falas não podem ser disseminados nas redes sociais, mesmo que de terceiros. Então, que seria indiretamente uma forma de Alexandre de Moraes tentar impedir Jair Bolsonaro de exercer a sua liberdade de expressão. Isso é o que vem como mensagem subliminar, que foi desenhada nos bastidores como parte da estratégia política de Jair Bolsonaro diante desse embate aí com o ministro Alexandre de Moraes. Agora, precisa ver o que Alexandre de Moraes vai decidir. Ele vai dizer, não, então eu vou esclarecer, Bolsonaro está proibido de dar entrevista? Isso vai ser usado politicamente.